Bom dia, né, para todos. Hoje mais um dia, final de semana, sexta-feira, né? Encerrando assim essa semana. Nós vamos hoje iniciar por história, tá? Temos 3 disciplinas, ainda temos gramática e temos língua portuguesa. Iniciando por história, nós vamos hoje trabalhar a vida dos africanos, tá? Os africanos, como é que esses africanos, né, aqui passaram a temporada aqui no Brasil, como foi, o que aconteceu, né? Tem dizendo aqui no texto assim, ó. Na época da colonização no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, que começaram a povoar as terras e a colonizar, né? Então, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, né, que era mão de obra subserviente e barata, né? Então, por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros. Os portugueses, né, fizeram de escravos os africanos, trouxeram eles à força, né? Eles não tiveram respeito, não tiveram consideração por causa da cor dele, né, por ser negro. Então eles se achavam melhor, os portugueses por serem brancos se achavam muito melhor do que os africanos. E aí trouxeram eles, né, à força para o Brasil para trabalhar na mão de obra, né, no cultivo da cana-de-açúcar, no café. Tudo isso aí eles obrigavam, né, os africanos a trabalharem. Então veja só, os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam no litoral brasileiro pelos portões do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife, São Luís, de Maranhão, né? Os escravizados ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem se alimentar-se, né? E muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam aqui, o tratamento não era melhor. Eles passavam, né, muitos dias dentro de um navio. Ali eles pegavam doenças, né, e acabavam morrendo, até porque a alimentação deles não era boa, né? Não era boa, então eles acabavam adoecendo e muitos deles acabavam morrendo. Muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofriam, né, com o banzo, uma doença provocada pela saudade de sua terra e de seu povo. Então chegavam até a morrer por não aguentar a solidão. Então, enquanto esses africanos sofreram, né? Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, né? Não tinham respeito nem educação, nem valor nenhum para eles, né? Pois serviam, né, como mão de obra escrava que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Então só queriam mesmo que os africanos trabalhassem para eles, né, para produzir, né, e os portugueses adquiriam ali, obter um lucro em cima da mão de obra dos escravos, né. Aí aqui está mostrando a comunidade quilombolas, que dizem assim, ó, muitos escravos fugiam das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais a do Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida. Aqui também, ó, aí tem as páginas 96 e 97 para vocês responderem. Aí continua na frente, ainda falando sobre a vida dos africanos que foram escravizados, né? Que os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravizados de nações diferentes, eles não se importavam em misturá-los, né? E aí começou a exercer religião diferentes, né? Criaram então uma maneira de cultuar seus deuses, dando assim origem ao candomblé, região afro-brasileira, religião, né, que é da África, né, acabou se tornando brasileira, né, que uniu os escravizados no Brasil. Então aí veja só, e tem falando aqui também na página 99, o Zumbi dos Palmares, quem foi. Aí você vai lendo aqui o texto para poder responder, tá, a atividade. Leia, vá marcando aquilo que for principal para vocês poderem responder, tá certo? E observando aqui, ó, agora em gramática nós vamos trabalhar ortografia, palavras com X e CH na página 149.
Então, palavras com X e CH, a gente vai observar que vai ter o mesmo som, né? Porém, vai ser escrita diferente dependendo de cada palavra, certo? Aí aqui tem algumas palavras, ó. Conheça algumas palavras onde o X tem som de CH, por exemplo, xícara, né? Shampoo, luxo, abacaxi, xarope, baixo, vai ter som de CH, mas se escreve com X, né? E algumas palavras também que se escreve com CH, mas vai ter o som de X. Aí você vai observar, né, que o som é o mesmo, aí você pode até se confundir, mas observando a escrita, você não vai errar, né? Tem que sempre observar sempre a escrita. Na página 153 tem assim palavras com X, com som de C e CS. Acontece mais, a gente vai escrever uma palavra, mas fica na dúvida, será que é com S? Será que é com CS, né? Aí temos aqui algumas palavras, ó, oxigênio, né? Oxigênio tem som de CS, mas se escreve com X. Excursão, excursão tem som de S, mas não se escreve com S, se escreve com X. E assim temos outras palavras, tóxico, que tem som de CS. Nós temos fixar, né? Expulsar tem som de S, mas não é com S, é com X, tá ok? E em língua portuguesa, são as páginas 217 e 220. Vai estar trabalhando aqui na ortografia palavras com G, tá? Então vai ser muito bom, você vai salvar, observar as palavrinhas que se escreve com G. Nós temos aqui muitas palavras, ó. Nós temos garrafa, nós temos canguru, água, averigou, entregar, sangue, né, guloso. São todas as palavras que se escreve com G, tá certo? Então essa é a nossa atividade, um bom final de semana para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Observe a atividade para responder bem direitinho, tá bom?